Oiê, meu nome é Sabrina Betém e nós estamos no nosso dia 253 da jornada Lei a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Ezequiel, capítulo de número 22 ao 24. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler os nossos capítulos de hoje? Capítulo de número 22 de Ezequiel vai dizer assim: A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações. E diga: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia de seu julgamento e o término de seus anos. Por isso, fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras, tanto as que estão perto como as que estão longe. Zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio, homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período de sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro abusa de sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com exortação. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato nas minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o meu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações e a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma, à vista das nações, e saberá que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim, na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei, ali os deixarei e fundirei. Eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno. Assim vocês serão fundidos no meio dela. E saberão que eu, o Senhor, derramarei o meu furor sobre vocês. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que abate a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano,
e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio delas são como lobos, que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica exortação e anda roubando. Fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstituísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Agora, capítulo de número 23. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se prostituíram no Egito, tornaram-se prostitutas quando eram jovens. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios de sua virgindade. Os nomes delas eram Oala e a mais velha Olibá, sua irmã. Elas eram minhas e tiveram filhos e filhas. Quanto aos nomes, Oalá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Oalá se prostituiu quando era minha. Inflamou-se pelos seus amantes, pelos assírios, seus vizinhos, que se vestiam de azul, governadores e comandantes, todos jovens atraentes, cavaleiros montados em cavalos. Ela se prostituiu com eles, que eram todos a fina flor dos filhos da Assíria, e com todos aqueles pelos quais se inflamava, com todos os seus ídolos. Ela se contaminou. Não abandonou a prostituição que havia começado no Egito, porque quando era jovem, os homens se deitaram com ela, apanharam os seios de sua virgindade e a trataram como prostituta. Por isso eu a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos filhos da Síria, pelas quais havia se inflamado. Estes descobriram as vergonhas dela, levaram os seus filhos e as suas filhas e a mataram à espada. Ela se tornou falada entre as mulheres por causa dos juízos que executaram sobre ela. Apesar de ter visto isso, sua irmã Olibá se corrompeu mais do que ela em sua paixão, e a sua prostituição foi pior do que a da sua irmã. Inflamou-se pelos filhos da Síria, governadores e comandantes, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros montados em cavalos, todos jovens atraentes. Vi que também ela havia se contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. Aumentou a prostituição, porque viu figuras de homens, gravuras na parede, imagem dos caldeus pintados de vermelho, de lombos cingidos e turbantes pendentes na cabeça, todos com aparência de oficiais, semelhante aos filhos da Babilônia, nascidos na Caldeia. Vendo-os, Olibama se inflamou por eles e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Então os filhos da Babilônia vieram, se deitaram com ela no leito dos amores e a contaminaram com as suas prostituições. Após contaminar-se com eles, enojada, ela os abandonou. Assim, depois que ela mostrou a sua prostituição e a sua nudez, eu a abandonei com nojo, assim como havia abandonado a irmã dela. Mas Olibá multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias de sua juventude, quando era prostituta na terra do Egito. Inflamou-se pelos seus amantes, cujos membros eram como o de jumento e cuja ejaculação era como o dos cavalos. Assim você trouxe à memória a perversidade de seus tempos de jovem, quando os do Egito apalpavam os seus seios e apertavam os peitos de sua juventude. Por isso, Olibá, assim diz o Senhor Deus:
Eis que despertarei contra você os seus amantes, os quais com nojo você abandonou, e os trarei contra você de todos os lados. Os filhos da Babilônia e todos os caldeus de Pecode, de Soá, de Coá e todos os filhos da Assíria, com eles jovens atraentes, governadores e comandantes, oficiais e homens de renome, todos montados em cavalos, virão contra você com armas, carros de guerra e caretas e com um grande exército. Eles se colocarão contra você com escudos grandes, escudos pequenos e capacetes. Deixarei que a julguem e eles a julgarão segundo as suas leis. Porei contra você o meu zelo e eles a trarão com furor. Cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e o que restar cairá à espada. Levarão os seus filhos e as suas filhas. A quem ainda lhe restar será consumido pelo fogo. Eles arrancarão as suas roupas e lavarão as suas belas joias. Assim acabarei com a sua perversidade e com a prostituição que você trouxe na terra do Egito. Você não levantará os olhos para eles e não se lembrará mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu a entregarei nas mãos daqueles que você odeia, nas mãos daqueles que com nojo você abandonou. Eles tratarão com ódio, levarão todo o fruto do seu trabalho e a deixarão completamente nua. Ficará exposta à vergonha de sua prostituição e sua perversidade e às suas devassidões. Isso acontecerá porque você se prostituiu com os gentios e se contaminou com os seus ídolos. Você andou no caminho de sua irmã, por isso o corpo que era dela eu entregarei a você. Assim diz o Senhor Deus. Você beberá o copo de sua irmã, que é fundo e largo. Você será motivo de riso e de zombaria, pois nele cabe muito. Você ficará completamente bêbada e sentirá muita dor. O corpo de sua irmã Samaria é corpo de espanto e de desolação. Você o beberá até a última gota, ficará roendo os cacos e rasgará os próprios seios, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que você se esqueceu de mim e me virou as costas, também terá de sofrer as consequências de sua perversidade e das suas prostituições. Disse-me ainda o Senhor: Filho do homem, você está pronto para julgar Olá e Olibá? Mostre-lhes as suas abominações, porque elas cometeram adultério e nas suas mãos a culpa de sangue. Adulteraram com os seus ídolos, e até os filhos que tiveram comigo, elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. E fizeram mais isto. No mesmo dia, contaminaram o meu santuário, profanaram os meus sábados. Pois, havendo sacrificado os seus filhos aos ídolos, vieram no mesmo dia ao meu santuário para profanarem. Foi o que fizeram em meu templo. E mais ainda, mandaram vir uns homens de longe, os quais tinham sido enviado um mensageiro, e eis que eles vieram. Por amor deles, você me banhou, pintou os olhos, você se banhou, pintou os olhos e se enfeitou com joias. Você se assentou num suntuoso leito, diante do qual se achava uma mesa preparada, sobre a qual você pôs o meu incenso e o meu óleo. Ouvia-se com ela a voz de uma multidão alegre. Com homens de classe baixa foram trazidos do deserto, uns bêbados que puseram braceletes nas mãos delas e na cabeça belas coroas. Então eu disse a respeito da mulher envelhecida em adultério: agora ela vai continuar com as suas prostituições. E tiveram relações com ela, como quem tem relações com uma prostituta. Foi assim que tiveram relações com Olá e Olibá, essas mulheres depravadas. Mas homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras e as assassinas, porque são adúlteras e nas suas mãos a culpa de sangue. Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão, e as entregarei ao
tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão seus filhos e as suas filhas, e queimarão as suas casas. Assim, acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres, e elas não sigam o exemplo da perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa de sua perversidade, e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Agora, vamos ler o nosso último capítulo, que é o capítulo de número 24, que diz assim: A palavra do Senhor vem a mim no 9º ano do 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje. Sim, o dia de hoje. Porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: Assim diz o Senhor Deus. Põe a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela, deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada, e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação. Para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária! Eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo, deixe que os ossos fiquem torrados. Ponha a panela vazia sobre as brasas para que ela aqueça o seu cobre, se torne candente a impureza que está dentro dela, se derrame e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil, a sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa de sua imunda perversidade, e porque eu quis purificá-la, mas você não fica limpa. Você não ficará pura de novo, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei, será assim, eu o farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquele que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamento pelos mortos. Prenda o seu turbante, ponha sandálias nos pés. Não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: Você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Respondi: A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: Eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo de seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades. Gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto de seu orgulho, a sua alegria, a sua glória, a delícia de seus olhos e o desejo de seu coração, bem como os seus filhos e suas filhas,
Neste dia, um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Neste dia, você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles e eles saberão que eu sou o Senhor. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante. Um beijo da Sá e até amanhã!